Hoje estou aqui mais uma vez comentando de uma obra curta, mas dessa vez um one shot. Um que é bem interessante, o mistério que o rodeia até chegar no final, que é meio chocante, tem algumas coisas meio pesadas nesse one shot, então se você for muito sensível, fica o aviso. E nem preciso falar que como vou comentar o one shot inteiro, então obviamente terá spoilers. Se você não me conhece, eu sou o Urshdes, então vamos logo começar essa aventura um pouco bizarra, mas não é Jojo. O mangá já começa com um pai e uma mãe espalhando panfletos sobre o desaparecimento de uma criança que é o filho deles. O pai não parece estar tão abalado, mas a mãe parece ter sido bem afetada, até que o telefone toca, onde dá a entender que acharam o Michio-kun, que é a criança, mas é tudo muito estranho. A criança é sempre muito quieta e o pai não parece se importar nem um pouco com tudo isso. E vemos que a criança não apenas cospe a comida, como também faz uma bagunça na mesa e começa a ficar se mexendo de uma forma bem doida de um lado para o outro, como se estivesse surtado. E quando enfim a criança se acalma, a mãe diz que ele tem uma pinta no pescoço e começa a desconfiar se é realmente seu filho, onde até cogita com o marido fazer um teste de DNA. Mas como sempre, o marido não parece se importar tanto com tudo isso. Em um outro dia, agora os três no parque, a mãe começa a cada vez mais pensar que não é o seu filho, enquanto o pai só está cansado de toda essa situação. O filho começa a aparentemente ter um surto, onde enforca a mãe e rasga a orelha do pai na mordida. Depois desses acontecimentos, o pai diz que irá em uma viagem a negócios, enquanto a mãe diz que ele vai ver ela. Essa cena deixa meio claro que o pai tem ou já teve uma amante. A mãe novamente diz que não é o filho dela e o pai diz que ela está enlouquecendo. Nesse ponto da história, podemos levantar muitas dúvidas. Será que a criança é um fantasma, algum espírito? Ou, de fato, a mãe está louca? Não sabemos. Ou será que o pai está louco? Não sabemos. Uma cena muito interessante é quando vemos a criança com uma tesoura, onde aparentemente iria cortar uma foto do pai e da mãe, quando eram mais jovens. Quando enfim temos um certo flashback, começamos a entender melhor o porquê do filho ter supostamente desaparecido. Basicamente, parecia ser uma criança mal criada, que talvez não tinha uma relação muito boa com a mãe, onde diz que prefere a sua outra mãe, se referindo à amante do pai. Então, em um ataque de fúria, a mãe estrangula a criança e vemos longe dali ela desenterrando o corpo da criança já em decomposição. Então surgem ainda mais dúvidas sobre o que seria essa criança, já que a verdadeira, de fato, já foi dessa para melhor. Será alguma entidade? Mas quando o pai está conversando com sua amante, as coisas começam a ficar muito mais claras. Os momentos onde a criança ficava se debatendo, ou até mesmo quando mordeu a orelha, na verdade era a mãe ali. Basicamente, passamos por uma experiência que não sabemos quais momentos eram de fato a mãe ou quais momentos era a sua imaginação. Ela literalmente enlouqueceu. Talvez seja uma espécie de esquizofrenia, não sei. E por isso, o pai nunca interagia de fato com o filho. É tudo criação da mente da mãe. A mãe acreditando que esse filho, que na verdade é da mente dela, é de alguma forma culpa da amante do marido, ela vai atrás dos dois com o filho. E o mais chocante dessa cena é que, embora na mente dela pareça ser a criança, na realidade é o corpo que ela desenterrou já em decomposição. Concluindo então, esse one shot é uma experiência muito única, eu diria. Em poucas páginas, nós mergulhamos em uma profunda loucura na mente da mãe. Embora no final mostre que na verdade era o corpo do defunto, não acredito que era isso o tempo todo. Até porque, se fosse isso, o pai ficaria assustado em alguns momentos. Anteriormente, deveria ser apenas na imaginação mesmo. Gosto como o tempo todo você fica na dúvida. Na real, por mais que o pai fique dizendo que ela é louca, antes do fim, parece muito mais que a criança é uma espécie de assombração, o que eu acho que ajuda a ter aquele plot twist no final. Como é um one shot, é claro que não vai ter um roteiro mega interessante, bem feito, mas acho que consegue ser um bom entretenimento, mais voltado para o bizarro. A incerteza do que acontece te instiga a ler todo. É uma boa leitura no geral. Deixa aí embaixo o que vocês acham desse one shot muito doido. E se vocês tiverem algum one shot interessante para me recomendar, deixem aí embaixo também. E se vocês querem mais vídeos onde eu comento alguma obra curta, seja uma obra curta de anime ou um one shot de mangá, então deixem aí embaixo também
para eu ler. Então, se for interessante, eu posso trazer futuramente. Mas enfim, eu vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!